Combinamentos Podcast. Ação refrescante dos pensamentos. Olá, notável ouvinte, vida longa e próspera. Eu sou Fernando Pessotto, psicólogo, doutor em psicologia, um pesquisador do comportamento humano, e estamos começando o episódio número 68 do Cognamentos Podcast, mais um da série Drops Cognamentos. Essa série tem como proposta episódios mais curtos, abordando um tema sobre saúde mental e bem-estar, sempre tendo como base estudos científicos. A ideia aqui não é entregar respostas rápidas nem fórmulas prontas, é oferecer boas perguntas, boas explicações e, principalmente, menos culpa e mais compreensão sobre como as coisas realmente acontecem. E antes da gente começar, um recado rápido, mas importante. Todos os estudos usados para construir esse episódio vão estar listados no post da publicação e também no site do Cognamentos. Assim, quem quiser conferir as fontes, ler os artigos completos ou só aguardar para depois, vai encontrar tudo organizadinho por lá. Então se arruma aí no sofá, no carro, na academia, no busão, lavando aquela louça, em qualquer lugar que esteja ouvindo e sinta-se em casa. E aproveite que você está nos ouvindo na sua plataforma preferida para dar aquela força nas redes sociais. O nosso perfil é o @Cognamentos. Segue a gente por lá. E como você já sabe, todos os episódios são gratuitos, mas claro que temos custos com hospedagem, edição, divulgação. Então, se você está achando esse conteúdo relevante, só peço esta ajuda nas redes, pois cada vez mais que as pessoas curtem, avaliam, encaminham os episódios, os algoritmos entendem a relevância do conteúdo, sugerindo para outras pessoas. E lógico, depois que você ouvir esse episódio, encaminhe para aquela pessoa que você sabe que vai gostar. Nos ajude a compartilhar informações importantes sobre saúde mental e bem-estar entre a sua rede. E vamos para o nosso tema de hoje. Olha, eu tenho quase certeza que você já viveu essa cena mais vezes do que gostaria. Você decide que agora vai mudar, que desta vez vai, que segunda-feira virou quase uma entidade mística, porque segunda-feira aparentemente é o portal oficial da vida nova. Aí você organiza a rotina, faz planos, compra o que precisa, mexe no celular, baixa o aplicativo, promete para si mesmo que agora vai dormir melhor, comer melhor, parar de procrastinar, fazer exercício, responder mensagens sem sumir por 3 dias, beber menos, trabalhar de forma mais organizada, ser menos reativo, mais paciente, mais disciplinado, mais isso, menos aquilo. Durante algum tempo, às vezes alguns dias, às vezes algumas semanas, parece que está funcionando. Só que aí a vida aparece. Você dorme mal, se cansa muito, se irrita, volta a fazer aquilo que tinha decidido parar, deixa de fazer aquilo que tinha decidido começar. E aí chega uma conclusão rápida, dolorosa e muito comum. Eu sabia, eu não tenho disciplina, eu não consigo manter nada, eu não sou esse tipo de pessoa. Mas olha só, nesse episódio a pergunta não é se mudar é possível, a pergunta é outra. Por que a gente cria expectativas tão irreais sobre mudança pessoal? Porque muitas vezes o problema não é falta de desejo de mudar, também não é necessariamente falta de inteligência, de informação ou de boa vontade. Muitas vezes o problema começa na forma como a mudança é imaginada. A leitura sobre automudança mostra uma coisa bem importante. As pessoas frequentemente percebem a mudança pessoal como mais fácil, mais rápida e mais recompensadora do que ela realmente tende a ser. E esse excesso de confiança costuma vir junto com uma sensação de controle e de otimismo que não conversa muito bem com a história anterior da própria pessoa. Traduzindo isso para a vida real, a pessoa já tentou várias vezes, já viu que não era simples, mas quando começa de novo, entra naquele estado mental de agora vai. E não é um fingimento não é de má fé, é um efeito psicológico real.
A tentativa de mudar costuma produzir uma sensação subjetiva de controle. E sentir que está no controle é agradável. É bom demais, né, notável ouvinte? Dá alívio, dá esperança, dá a impressão de que o problema já começou a ser resolvido, às vezes antes mesmo do comportamento ter mudado de forma consistente. Isso explica uma coisa curiosa, porque planejar já faz a gente se sentir melhor. Você ainda não mudou de fato, mas já sente uma certa melhora só de ter decidido mudar. É como se o cérebro dissesse: muito bem, providências foram tomadas. Só esquece de avisar que providências emocionais não são o mesmo que mudança comportamental. Esse é um dos primeiros pontos de aprendizado sobre expectativas irreais. Decidir não é o mesmo que consolidar. Na psicologia da autorregulação, intenção sempre foi tratada como algo importante, e com razão. Intenção importa sim. Só que intenção não é sinônimo de comportamento. Ela é, na melhor das hipóteses, o começo da conversa, não o final dela. Meta-análises sobre relação entre intenção e comportamento mostram que intenção até prediz comportamento de forma relevante, mas quando você controla o efeito do comportamento passado, essa força diminui bastante. Em outras palavras, querer ajuda, mas o que você já vinha fazendo continua pesando muito. Tem uma frase que resume bem isso: querer não basta, embora ajude. Boa parte do sofrimento em processos de mudança nasce de uma expectativa errada sobre o poder da vontade. A pessoa pensa assim: se eu realmente quisesse, eu faria. Só que estudos apontam que a realidade é um pouco mais complicada do que isso. Mesmo quando intenções conseguem aumentar de forma clara a intenção das pessoas, a mudança posterior no comportamento tende a ser apenas pequena a moderada. Ou seja, fortalecer a intenção melhora alguma coisa, mas não resolve o problema inteiro. Essa distância entre intenção e ação ficou conhecida de forma bem intuitiva como uma lacuna entre intenção e comportamento. É a diferença entre dizer eu vou e realmente ir. Entre pensar agora eu mudo e sustentar a mudança numa terça-feira comum, depois de uma noite ruim, com boleto vencendo, mensagem acumulada e humor duvidoso. A mudança real acontece menos no entusiasmo do começo e mais na administração dos dias sem glamour. Só que a nossa expectativa costuma ser o oposto. A gente imagina a mudança como um momento de virada, uma espécie de transformação limpa, organizada, quase cinematográfica. Na cabeça é uma montagem de filme. Na prática é mais um trabalho de manutenção. E manutenção é menos sedutora do que transformação, mas costuma ser muito mais verdadeira. Outro ponto importante é que as pessoas frequentemente ligam benefícios demais a uma mudança específica. Isso aparece bastante na literatura sobre falsa esperança. Um comportamento que realisticamente poderia produzir alguns ganhos concretos passa a ser tratado como se fosse resolver áreas inteiras da vida. Então, parar de fumar não seria só parar de fumar, seria também virar uma pessoa mais segura, mais admirada, mais organizada, mais interessante e, com sorte, quase iluminada. Fazer exercício não seria só melhorar no condicionamento, sono, humor ou saúde. Seria também finalmente se tornar alguém totalmente disciplinado, emocionalmente regulado, produtivo, desejável e em paz com a existência. É muita função por uma caminhada de 40 minutos. Isso não quer dizer que mudanças comportamentais não tenham efeitos amplos. Tem sim, podem melhorar muito a vida. Mas há diferença entre benefícios plausíveis e expectativas fantasiosas. Quando a pessoa atrela recompensas irreais a uma mudança, aumenta a chance de frustração, porque mesmo quando há progresso real, ela parece insuficiente diante da promessa imaginada. Tem também a expectativa do prazo. Essa talvez seja das mais cruéis. As pessoas não apenas esperam mudar, esperam que mudar rápido. E aqui vem um viés clássico do funcionamento humano. A tendência a subestimar o tempo, o esforço e a complexidade envolvidos numa tarefa. Isso aparece em pesquisas sobre o chamado erro de planejamento, aquela mania elegante que o cérebro tem de achar que tudo vai levar menos tempo do que costuma levar realmente. No cotidiano, isso vira coisas como: em 2 semanas eu entro no ritmo, até o mês que vem eu já vou estar no automático. Agora que eu entendi, vai ser simples. Só que entender não automatiza, desejar não treina e começar não consolida. A mudança sustentada exige repetição em contexto real, e contexto real é justamente o lugar onde a teoria encontra o cansaço.
Quando a literatura de autorregulação olha para a perseguição de metas, uma das conclusões mais importantes é que formar uma meta é só a primeira etapa. Depois disso vem tarefas que muita gente subestima: começar na hora certa, proteger o comportamento de distrações, manter a direção quando surgem obstáculos, saber interromper estratégias que não funcionam e ainda conservar energia para continuar depois. Percebe o tamanho da encrenca? A gente costuma tratar a mudança como se o desafio fosse só querer bastante. Mas o desafio real envolve uma cadeia inteira de processos. É quase injusto com a própria espécie esperar que uma frase motivacional resolva isso. Outro erro comum é imaginar a mudança como um processo linear. Você começa, melhora, estabiliza e pronto. Mas muitos processos de mudança têm avanços, interrupções, recaídas, ajustes e retomadas. E isso não significa que nada esteja funcionando, significa apenas que o comportamento humano não obedece à estética do gráfico perfeito. A recaída, aliás, merece atenção especial porque ela costuma ser mal interpretada. Muita gente lê a recaída como uma prova de incapacidade, como se ela dissesse: viu? Nunca mudou de verdade. Só que recaída pode ser entendida de outro jeito. Em vez de uma sentença moral, ela pode ser tratada como uma informação sobre o processo. Um dado sobre o contexto, gatilhos, nível de dificuldade, tipo de regulação emocional, rigidez do plano ou a incompatibilidade entre expectativa e realidade. A prevenção de recaída, como um campo de estudo, sempre destacou que o retorno a padrões antigos não precisa e não deve ser tido como um fracasso total, mas como parte esperável, já é parte esperada do processo de manutenção. Isso muda muito essa conversa inteira, porque há uma diferença brutal entre pensar "eu falhei, então acabou" e pensar "eu recaí, então preciso entender melhor o que aconteceu". Uma dessas frases paralisa, a outra te ajuda a continuar. E continuar aqui vale muito mais do que performar perfeição. Também ajuda a lembrar que vários comportamentos que a pessoa quer mudar não são apenas hábitos ruins. Muitas vezes eles exercem alguma função regulatória, eles aliviam o desconforto, eles extraem de emoções difíceis, reduzem a ansiedade, trazem prazer rápido ou dão uma sensação de controle temporário. A literatura sobre regulação emocional ajuda muito a entender isso. Emoções não são só sentimentos flutuando do nada, eles envolvem tendência de respostas. E regular emoção não significa simplesmente parar de sentir, é claro que não, mas identificar quais emoções surgem, quando surgem, como são vividas e como são expressas. Falamos isso lá no último Drops. Isso é interessante porque muita mudança pessoal falha ao ignorar a função emocional do comportamento antigo. Se uma pessoa, por exemplo, procrastina, não apenas por desorganização, mas também porque evita o contato com ansiedade, com vergonha ou um medo de desempenho, simplesmente mandar essa pessoa ter disciplina é como tentar desligar um alarme sem lidar com o incêndio. Talvez o comportamento seja ruim, mas de algum jeito ele estava servindo para alguma coisa. Quando a função regulatória não é reconhecida, a expectativa sobre a mudança fica ingênua. A pessoa acredita que bastará remover um comportamento sem precisar construir uma alternativa para aquilo que ele regulava. E é aqui que muita gente se assusta com o desconforto de mudar. Porque mudar não é apenas adicionar uma nova ação. Muitas vezes é perder um mecanismo antigo de alívio, ainda que imperfeito. Isso gera atrito, gera abstinência psicológica do padrão, gera um vazio provisório entre o comportamento antigo, que já estava treinado, e o novo, que ainda não ficou disponível com facilidade. Se ninguém explica isso, a pessoa conclui que o sofrimento prova que a estratégia está errada, mas em muitos casos, o sofrimento apenas mostra que o padrão antigo perdeu exclusividade e o novo ainda não está firme. E tem mais uma armadilha: a expectativa de que motivação deveria ser constante. Como se, uma vez tomada a decisão, a vontade fosse se manter estável até o comportamento virar rotina. Só que isso raramente acontece. Motivação oscila, humor oscila, energia oscila e contexto oscila. E processos de mudança que dependem de um estado emocional ideal estão condenados a viver reféns da própria instabilidade. E é por isso que a literatura sobre implementação de metas ficou tão importante. Quando pesquisadores passaram a olhar não apenas para a força da intenção, mas para a forma como ela é traduzida em ação,
apareceu uma estratégia simples, os chamados planos de implementação, ou planos do sim então. Mas espera aí, não é aquele sim então mágico, condicional, que muitas vezes alimenta a ansiedade. É mais para criar planos de ação. Talvez o melhor seria traduzindo aqui um quando então. Em vez da pessoa ficar só no quero fazer, a pessoa vai especificar ali, quando acontecer X, então eu faço Y, condicionando, criando uma regra para isso. Por exemplo, quando der 18 horas, eu saio do trabalho, então eu visto tênis e faço a minha caminhada. Quando eu perceber que estou adiando aquela tarefa, porque eu não fiz no momento que eu tinha planejado, então eu começo por 5 minutos. Quando eu sentir vontade de desistir porque ficou desconfortável, então eu relembro qual é o próximo passo, não o objetivo final. Parece simples e é simples mesmo, mas a simplicidade, neste caso, não é defeito, é justamente parte da força. Uma meta-análise sobre intenções de implementação mostra efeitos de magnitude média a alta no alcance de metas. O que isso quer dizer em termos práticos? Transformar uma intenção genérica em um plano situacional claro aumenta bastante a chance de ação acontecer. É aquela velha expressão, o que não tem data e não tem hora, não precisa ser feito. E isso faz sentido porque reduz uma parte do trabalho mental na hora H. Em vez de decidir tudo no momento do cansaço, quando você não está bem, da dúvida ou da tentação, você já pré-definiu a resposta, pré-decidiu a rotina para aquela situação específica. É uma forma elegante de não negociar consigo mesmo em toda esquina. Aliás, negociar consigo mesmo é o emprego em tempo integral que ninguém pediu. Outra contribuição importante dessa literatura é mostrar que o problema da mudança não está apenas em começar, também está em proteger o comportamento ao longo do caminho. Tem distração, tem interferência, tem objetivo competindo com o objetivo, tem impulso, tem contexto puxando para trás. E metas genéricas são mais vulneráveis a tudo isso. Já planos específicos ajudam a detectar pistas relevantes, aumentam a atenção ao momento crítico e favorecem respostas mais automáticas. Ou seja, expectativa realista sobre mudança inclui uma coisa que é pouco glamurosa: arquitetura. Não só entusiasmo, mas estrutura. Não só desejo, mas desenho. Muita gente imagina que uma mudança bem-sucedida é aquela em que a pessoa virou mais forte. Às vezes o que aconteceu é bem mais simples. Ela ficou menos dependente de força bruta porque organizou melhor as condições do comportamento. Isso não diminui o mérito, isso aumenta a inteligência do processo. Outro aspecto das expectativas irreais é o perfeccionismo disfarçado de compromisso. A pessoa não diz quero tentar melhorar, ela pensa agora eu vou fazer direito. E esse fazer direito muitas vezes significa fazer sem falha, sem oscilação, sem atraso, sem recaída, sem dia ruim, sem cansaço, sem desvio e, se possível, sem humanidade. Não dá. O problema é que as metas muito rígidas frequentemente pioram a resposta às falhas. Em vez de promover persistência, elas tornam cada deslize psicologicamente mais caro. A pessoa não só erra, ela interpreta o erro como uma prova de inadequação global. Isso favorece o famoso já estraguei tudo, então deixa pra lá, que a literatura sobre recaída e autorregulação descreve já há bastante tempo. A mudança saudável precisa de um tipo específico de exigência, responsabilidade sem humilhação. Ou seja, reconhecer que comportamento importa, que esforço importa, que repetição importa, sem transformar cada oscilação numa condenação moral. Há ainda uma confusão muito comum entre confiança e excesso de confiança. Confiança ajuda, ela protege da paralisia e favorece o início da ação. Mas o excesso de confiança ignora dados, subestima a dificuldade e produz metas incompatíveis com as condições reais da pessoa. A literatura sobre falsa esperança é clara nesse ponto. O problema não é ter esperança, é ter esperança mal calibrada. Esperança calibrada não é pessimismo, é esperança com método. É saber que mudar pode ser possível e ao mesmo tempo difícil, que a pessoa pode progredir e ainda assim ter recaídas, que bons resultados não exigem uma jornada limpa e que prometer demais para si mesmo pode ser uma forma disfarçada de aumentar a chance de desistir. Também vale falar sobre esforço, porque existe uma expectativa curiosa de que quando a mudança é verdadeira, ela deveria ficar espontânea rápido, como se o esforço inicial precisasse desaparecer quase que imediatamente. Só que muitos comportamentos novos demandam esforço por um bom tempo. E isso não prova que a pessoa nasceu sem jeito para aquela mudança, prova apenas que repetição ainda não virou um padrão.
A automatização existe, claro, mas ela não costuma respeitar roteiros, os nossos roteiros apressados. E até lá é preciso apoiar o comportamento com o ambiente, planejamento, regulação emocional e metas mais realistas. Aliás, ambiente aqui é um personagem importante nessa história e frequentemente subestimado. As pessoas tendem a contar a mudança como uma narrativa de caráter, como se tudo dependesse de traços internos, disciplina, determinação, foco, mas o ambiente ajuda ou atrapalha o comportamento o tempo inteiro. Pistas, horários, objetos, acessos, pessoas, rotinas, interpretação, tudo isso participa da história. Então, às vezes a pessoa não está fracassando porque ela é fraca, ela está tentando sustentar uma mudança complexa demais dentro de um cenário que favorece exatamente o contrário. Expectativa irreal também é isso, pedir heroísmo onde faltou o desenho do contexto. Agora, tem um ponto mais delicado ainda. Algumas pessoas transformam o projeto de mudança num projeto de identidade total. Não querem apenas fazer diferente, querem deixar de ser quem são. E aí, qualquer oscilação vira não apenas um problema comportamental, mas uma ameaça existencial. Eu queria ser uma pessoa disciplinada, eu queria ser uma pessoa tranquila, eu queria ser o tipo de pessoa que consegue. O desejo é compreensível, mas ele pode ficar pesado demais quando a mudança concreta passa a carregar o peso de uma reforma completa do self. A literatura que discute automudança e falsa esperança mostra justamente esse apelo sedutor de imaginar um novo eu, melhorado, mais admirável, mais bem-sucedido, mais aceito. Isso motiva o começo, mas também pode aumentar a decepção quando a realidade estraga o processo parcial e não o renascimento simbólico. Talvez uma expectativa mais realista seja menos épica, mas só que mais útil. Em vez de vou virar outra pessoa, algo como vou treinar respostas diferentes em situações específicas. É bem menos cinematográfico, mas é mais compatível com o comportamento que realmente muda. E tem outra vantagem, diminui a vergonha, porque você deixa de tratar cada tropeço como prova de essência e passa a tratar como um problema de processo. O processo pode ser revisto, agora a essência costuma virar sentença. Também ajuda a abandonar a ideia de que sentir dificuldade invalida a mudança. Às vezes a pessoa acha que se ainda sente vontade de voltar ao padrão antigo é porque não mudou de verdade, mas a vontade e valor não são a mesma coisa. Você pode valorizar uma mudança e ainda assim sentir atração pelo comportamento antigo, pelo modo de fazer antigo. Pode querer algo muito importante e simultaneamente preferir o atalho momentâneo numa sexta-feira à noite. Isso é competição entre sistemas psicológicos. A autorregulação existe justamente porque a vida não é uma democracia perfeitamente alinhada. Há impulso, hábito, meta de longo prazo, alívio imediato, emoção, crença, contexto, memórias. Tudo isso negocia ao mesmo tempo. E esperar coerência perfeita é outro tipo de expectativa irreal. Então já pega seu caderninho do Drop Dicas aí, notável ouvinte, e anota. Talvez uma forma mais honesta de pensar seja esta. Mudar é menos como apertar um botão e mais como construir vantagem competitiva para o comportamento que você quer sustentar. Você aumenta a chance dele, não garante automaticamente a vitória dele. E esse aumento de chance é bastante importante. Porque no fim das contas, mudança pessoal sustentável não costuma depender de um momento heróico. Ela depende de pequenas vantagens repetidas. Um plano melhor formulado, uma meta menos grandiosa, só que mais executável, uma interpretação menos catastrófica de recaída, uma leitura mais funcional das próprias emoções, um ambiente menos sabotador, uma expectativa menos mágica, sob prazo e recompensa. Não parece tão inspirador quanto o novo eu em 7 passos, mas tem uma enorme vantagem de conversar com a realidade. E a realidade, embora seja péssima em marketing, é onde a mudança realmente precisa acontecer. Então, talvez a pergunta não seja mais por que eu não consigo mudar? Talvez seja que expectativa irreal eu estou impondo ao meu processo de mudança. Será que você está esperando rigidez demais? Perfeição demais? Controle demais?
recompensa demais, estabilidade emocional demais, ou uma versão sua tão idealizada que qualquer progresso real parece pouco? Porque ajustar a expectativa não é desistir, é parar de sabotar a mudança com fantasia. Isso faz muita diferença. Faz diferença porque reduz a culpa desnecessária. Faz diferença porque melhora a persistência. Faz diferença porque aproxima a pessoa daquilo que a evidência sugere. Mudança funciona melhor quando é tratada como processo de autorregulação, não como um teste moral de valor pessoal. No fundo, a expectativa mais realista talvez seja de que mudar é possível, mas normalmente é mais lento do que o entusiasmo promete, mais desconfortável do que a propaganda sugere e menos linear do que o ego gostaria. Ainda assim, vale a pena. Não porque você vai finalmente se tornar uma versão impecável de si mesmo, mas porque pode, aos poucos, construir uma vida com respostas mais coerentes com aquilo que importa. E isso já é bastante coisa. Se esse episódio te fez perceber que talvez o problema não seja a falta de vontade, mas o excesso de fantasia sobre como a mudança deveria ser, ótimo. Porque às vezes amadurecer em saúde mental não é acreditar menos na possibilidade de mudança, é acreditar nela de um jeito menos mágico. Um forte abraço e até o próximo episódio.